Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7 em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho das notificações, segue aí também nas redes sociais no @Pulso Empreendedor. E se você acha que esse conteúdo tem que chegar em mais pessoas, você vai lá no Spotify, clica na estrelinha e avalia o nosso podcast, que aí mais pessoas vão conseguir ouvir esse conteúdo que você também acha importante. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. Hoje a gente traz aí um programa excepcional falando sobre transformação digital, né, para negócios aí pequenos, médios e como está esse cenário aqui na região, mas de forma geral também no Brasil, com o nosso convidado especial. Mas antes a gente vai falar sobre aquelas empresas aí que fazem com que o pulso aconteça, começando pela BeMind, né? Então, transformação digital e BeMind, a gente fala aí sobre o ERP que a BeMind traz, que é o OMI ERP, uma plataforma completa aí que vai te ajudar a ter os números na palma da mão, a fazer uma gestão financeira, gestão contábil, toda essa parte de dados da sua empresa, gestão de pessoas, enfim, a parte, inclusive tem até PCP, planejamento de produção, o OMI ERP tem, porque é uma plataforma muito completa, mas ao mesmo tempo não é engessada, porque ela é em nuvem, você consegue modularizar essa implementação também, e claro, você conta com todo o apoio da BeMind, que além da questão do ERP, também te ajudam na gestão do seu negócio, operacionalizando tudo isso. Então, chama a BeMind aí no WhatsApp 49999370001, siga lá também no @BeMind Soluções no Instagram. Se você está assistindo a gente, escaneie o QR Code para conversar com a equipe Saber Mais. É isso aí. A gente fala muito aqui no Pulso Empreendedor sobre ações, né? Investimentos em empresas, em renda variável, mas mesmo com a bolsa performando bem, tem gente que ainda prefere a renda fixa. Ok, bacana, é legal a pessoa conhecer o seu perfil, né? E com a equipe de especialistas da Nipur, você tem sempre uma boa opção de investimento independente do seu perfil. Meu assessor ofereceu recentemente ali uma ótima opção de investimento em renda fixa, com o CDB pagando 110% da CDI. Eu gostei desse aí, ele me ofereceu também. Te ofereceu também? Muito bom. Com liquidez diária, né? Você vê todo dia lá dando uma pingada. Então, mais do que a maioria dos investimentos tem oferecido no mercado aí, né? Então, é uma ótima opção, mas essa oportunidade, ela só aparece para quem está assessorado, para quem está envolvido, engajado com seus investimentos, né? Então, tem que estar em contato com o seu assessor, tem que ter uma boa assessoria, porque, vamos falar a verdade, se deixar o dinheiro paradão lá no banco, o gerente não vai te ligar para oferecer um CDB desse com 110%. Talvez oferecer um empréstimo, né? Talvez oferecer um empréstimo, talvez oferecer um cartão, né? Mas dificilmente um investimento tão bom como esse, né? Então, chama no Instagram, @NipurFinance, ou no WhatsApp 49999568641. A Nipur é o seu agente autônomo de investimentos. Nós temos ainda dica de tecnologia com a AT Plus. Tecnologia e transformação digital tem tudo a ver, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto, e a AT Plus hoje é a empresa que consegue te ajudar a dar os primeiros passos para transformar a sua empresa digitalmente. Por quê? Primeiro porque tem conexão de internet fibra ótica de altíssima qualidade, que não só conecta você com internet, mas também oferece telefonia, central telefônica digital 100% em nuvem. Sabe aquela central telefônica, aquele equipamento que existia gigantesco? Uma geladeira, assim. Quase uma geladeira, Malik. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo digital pela AT Plus. Qualquer pequeno negócio aí cara, tem profissional autônomo que contrata a AT Plus e tem lá uma central telefônica com uma gravação profissional, você liga, você sente assim aquele né? profissionalismo, sabe? E aí, claro que o negócio da pessoa vai crescer, né? E claro também que tem todas as soluções aí de e-mail corporativo, hospedagem de site, segurança digital também com backup em nuvem e várias soluções. Então, não perde tempo, dá o primeiro passo para transformar a sua empresa chamando a AT Plus no WhatsApp 4932400800, ou também escaneia o QR Code e converse aí para trazer a AT Plus para o seu negócio. Então, dado o spoiler, né? A gente vai falar hoje sobre esse tema aí que tem impactado muito aí os negócios, né? Muita gente está atenta a isso, outros nem tanto, né? Então, informação bacana para a gente trazer hoje sobre transformação digital e essa aplicação no mundo dos negócios. E para falar sobre o assunto, a gente convidou um especialista aí, que é o Luan Dondé. Ele tem formação em... Falei correto o teu sobrenome? Perfeito, esse mesmo. Então, ele tem formação em ciências da computação, é pós-graduado em tecnologia, ciência de dados e transformação digital para negócios,
é um empreendedor, inclusive já teve aí vários negócios e tem experiência também com consultoria de negócios, inclusive atuando junto com o Sebrae em projetos aí de transformação digital. Bem-vindo ao Pulso, Luan. É uma honra a gente ter você aqui conosco aí, até porque você está me ajudando lá na empresa também, então eu fico mais feliz ainda de poder conversar contigo. Seja bem-vindo. E eu que fico feliz com o convite. É uma honra para mim também poder falar desse tema e algo que está tão presente hoje nos dias. A gente costuma dizer que hoje a transformação digital, ela não é futuro, ela é o nosso presente acontecendo. E basicamente, a transformação digital, ela é um impacto da evolução tecnológica aplicada aos negócios. Na essência, basicamente é um conjunto de estruturas, eu costumo dizer, que utiliza a tecnologia como meio e todos os processos organizacionais e modelos de negócios são evoluídos através da tecnologia. Então, é importante a gente estar conversando sobre esse tema, é algo que não é novidade, porque se a gente for pegar na timeline dos negócios e da terminologia do que diz a evolução do processo digital, a gente vem desde os anos 80, divulgando e transformando digitalmente os negócios. Porém, como hoje, com a explosão principalmente da cloud, da computação em nuvem, isso ficou muito mais presente. Ô Lua, tem uma coisa aí que quando você introduz o tema, né, a gente percebe que existe uma profundidade, uma complexidade do assunto, né? Mas muito empreendedor, ele pensa assim, né? A gente vive na era digital e aí, pô, eu já tenho meu WhatsApp da empresa lá, meu WhatsApp Business, tenho rede social e já falo com as pessoas, né, pela internet, então eu já tô com uma empresa altamente digitalizada, né? Às vezes é essa impressão que o empreendedor tem. O que tem de errado nessa ideia? Eu acho que falta, de repente, introduzir o que ele faz no dia a dia e entender que os processos que ele faz são todos construídos dentro de uma transformação. Basicamente, quando a gente conversa com os pequenos negócios, principalmente, eu cito, porque a maioria deles entendem que transformar digitalmente é você criar uma conta no Instagram e divulgar a sua empresa. Claro que isso é um dos processos, o fato de você divulgar a tua empresa. Mas acho que é muito importante ele entender que desde a concentração de dados, o ERP que ele vai ter para poder utilizar esses dados a favor, ele é importante. É importante que você utilize um CRM para melhorar o relacionamento com o seu cliente. Então, são vários processos e pilares que a gente trabalha em uma jornada de transformação digital. Hoje, no Brasil, existem algumas jornadas de transformação digital. No mundo, eu posso citar também. Porém, cada uma utiliza uma metodologia. Mas, basicamente, vai falar sobre 3 esferas de trabalho, que é a experiência do cliente, processos organizacionais, que é a operação, basicamente, e as formas de trabalhar, que são modelos de negócios. Então, você consegue melhorar o processo digital e consegue evoluir utilizando tecnologias. Então, em meio a tudo isso, você consegue aplicar vários tipos de processos dentro do negócio, utilizando sempre dados. E tem um termo que é muito recente, que é o data-driven. Esse data-driven é um tipo de terminologia que a gente utiliza para citar que a tomada de decisões é preciso identificar os dados para que você consiga direcionar o teu mercado. Para poder prospectar novos produtos e serviços, por exemplo. Hoje muitos negócios utilizam os dados para isso. Não só os pequenos negócios. Hoje todas as esferas de portes estão utilizando. Então é importante que a gente entenda que quando a gente fala disso, não é somente as redes sociais ou as mídias sociais, que basicamente a maioria das pessoas entendem como processo digital. Você falou 3 pontos ali, né? Experiência do cliente, a parte de processos, né? E você falou mais um ponto. Modelos de negócios. O modelo de negócio em si, né? Daí já mais pensando mesmo no modelo de negócio digital, né? Eu acho que fica legal quando a gente abre nesses tópicos, assim, porque a gente consegue ter uma percepção melhor do que pode ser a transformação. Mas quando a gente fala, por exemplo, né, da questão de dados ali, né, que você citou. A gente também fala muito aqui no Pulso, eu e o Vini, da dificuldade que o empreendedor tem, às vezes, em fazer as suas ações por não ter nem coletado dados básicos, né? Então, eu passei por isso também na minha empresa, gosto sempre de contar essa história, que quando a gente decidiu, em determinado momento, lá, aumentar 20% do faturamento da empresa, alguém perguntou assim, tá, mas quanto que a gente fatura hoje?
E a gente não tinha clareza dessa resposta. E é um dado muito simples de se obter, né? Então, eu acho que também existe um amadurecimento, né, Luan, em relação àquilo que a empresa já faz de processos. Porque imagina assim, uma empresa que não tem processo, como que ela vai para a transformação digital? Como que ela inicia, de repente, né, um processo de transformação? E aí eu te pergunto, tu acha que, de repente, a transformação pode ser um start para, de repente, olhar também outras áreas da empresa que não estão organizadas ainda? Com certeza. A transformação digital, apesar de ela utilizar a tecnologia como meio, ela está mais baseada na mudança de mentalidade dos negócios e processos. Então, à medida que... Isso é um conselho para negócios que estão iniciando. É necessário que você utilize o que você tem naquele momento e fazer da melhor forma possível. Se você não tem sistema, se você não tem um computador, utilize o celular, anota em planilhas, constrói os seus dados. É necessário que você comece para que você consiga ir formalizando. Então é importante escrever isso. É bem importante. Assim como a gente tem hoje metas, e que é importante você utilizar esse tipo de processos, existe até um processo que é utilizado dentro da engenharia de software, que é o Goal, que é metas, Question, pergunta, e Metric, que é métrica. Que você vai utilizar as metas, fazer uma pergunta para entender se aquela meta vai ser cumprida. Se ela vai ser cumprida, você utiliza um método. Caso não, o que é necessário ser realizado para que você atinja aquela meta? Então, as métricas elas precisam ser construídas e não necessariamente por tecnologia. Você não precisa ter um software para começar. Você pode fazer isso no papel e caneta, através de fluxograma, através de metodologias ágeis, de processos que você consegue construir através do processo de qualidade, por exemplo. Então é necessário que, se você não tem hoje acesso a um sistema, começa no papel e caneta. Isso vai conseguir te ajudar a direcionar o teu negócio. Lá na empresa a gente está numa fase de estruturação do nosso processo comercial, né? O outbound que a gente fala, que é quando você cria uma operação de vendas internas, de inside sales, para fazer a prospecção de clientes via telefone de forma mais ativa, né? O inbound é quando o cliente vem até a empresa através de ações de marketing, de outras ações, e o outbound você cria lá uma lista e vai atrás. E aí a gente está justamente nessa etapa de criar todo o fluxograma de todos os contatos, todos os pontos de contato. E por vezes, durante esse desenho, né, essa criação do processo, a gente fica assim, tá, mas será que precisa disso mesmo? E aí a gente começa, não, mas é bom ter, porque o que acontece? Quando você tem um processo claro e ferramentas controlando isso, a gente vai saber exatamente em qual ponto a gente precisa melhorar para aumentar a nossa taxa de conversão, para melhorar a nossa abordagem comercial também. Mas eu queria puxar outro ponto contigo aqui, Luan, que é em relação à transformação digital. E falando de pequenos negócios, principalmente aqueles que talvez tenham lá uma realidade de o caixa tá sempre no limite, a pessoa não sabe, né? É aquele negócio assim que todo mês é uma história diferente. E aí você fala em transformação digital, ferramentas, de repente pessoas, consultoria, e uma pessoa, às vezes um empreendedor ou empreendedora que ele não tem aquela facilidade com tecnologia. E ela fala, não, mas eu vou ter que gastar muito para fazer isso, vai ser difícil fazer, não vou ter tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre os ganhos, né, que um pequeno negócio tem ao adotar aí a tecnologia e começar um processo de transformação digital, inclusive quais as melhorias em relação a faturamento e custos também, sabe? Isso é uma pergunta bem importante. Eu tenho um dado aqui que é da BDI, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. 38% hoje das empresas têm falta de recursos para poder investir em transformação digital. E 14% tem dificuldade de encontrar pessoas que consigam se desenvolver. Então a gente tem praticamente quase metade das pessoas e dos pequenos negócios com essa dificuldade por questão mesmo de não ter orçamento. Então, hoje, com o benefício da tecnologia, existem muitas, não só softwares e aplicativos, mas muitas opções de sistemas gratuitos. O que eu aconselho e o que eu sugiro para quem está iniciando é procurar começar com gratuito. Até para que você consiga se familiarizar com esse processo e também conseguir entender como que aquilo vai te ajudar para algum direcionamento. O que é mais interessante é o próprio pacote Office, que hoje a gente tem o nosso Google Office também, que de forma gratuita ele é muito mais benéfico. O pacote Office, existe a licença, a gente sabe disso. Sim. Mas o Google hoje ele consegue trabalhar com todas as esferas de texto, planilha, apresentações, e isso é gratuito.
Então, o próprio Microsoft BI, né? Hoje a gente tem o BI muito presente nas empresas, né? Para quem não conhece, o BI basicamente são indicadores onde você consegue direcionar o teu dia a dia, o teu fluxo de caixa e tudo que você consegue divulgar. Existem ERPs gratuitos, existe até uma parceria de um ERP, eu vou fazer um merchan aqui básico do Sebrae, que existe uma ferramenta chamada MarketApp. Eu sempre indico essa ferramenta, você que está ouvindo, você que quer ter um ERP e você precisa ter um ERP para iniciar o teu negócio, procura no Google MarketApp. Ela é uma ferramenta gratuita, ela é uma parceria com o Sebrae. Você consegue cadastrar todos os teus clientes, fazer um fluxo de caixa, você consegue direcionar, você tem dashboards, você tem indicadores para você viabilizar os teus produtos e saber o que você está vendendo, qual que é o produto que vende mais, o que você precisa prospectar e de que forma você consegue se posicionar com o sistema. E essa relação de percepção de valor em tecnologia, deixa eu citar um caso aqui, uma das atividades que eu exerço aí profissionalmente também, eu dou consultorias da ferramenta Trello, não sei se o pessoal conhece aquele software de Kanban, que é para organizar processos, é um software bastante simples de mexer, e eu ajudo algumas pessoas ali tal a utilizar. E esses tempos atrás, chegou uma pessoa lá para falar comigo e tal, e aí o cara queria usar o Trello porque é uma ferramenta gratuita. Já vou chegar no ponto, tá? E aí eu comecei a questionar ele, entendendo o processo dele. Cara, eu entendi que ele era uma empresa de distribuição de material para construção civil. E o cara, cada pedido dele, o ticket médio lá era de mais ou menos 30, 40 mil reais. E ele fazia lá uma média de 10 a 15 pedidos por mês. Ou seja, o cara faturava ali 30, 40... Dava mais de 100 mil reais por mês de faturamento do cara, assim. Então... Daí o cara procurando uma ferramenta gratuita, sabe, para controlar o processo, todo o processo, desde o pedido dele, desde a chegada do cliente até o pós-venda, que é a instalação. Toda essa cadeia ele queria controlar por uma ferramenta gratuita. Então, qual que é o ponto aqui? Muitas vezes as empresas não dão valor para a tecnologia e elas ficam se apegando ali a, sei lá, 200, 300 reais por mês de assinatura de um software, seja ele qual for. Tem os gratuitos também, mas às vezes não é só questão de orçamento, é uma questão de perceber valor e o quanto aquilo é importante para você conseguir produtividade, conseguir ter os números e ganhar dinheiro, porque pensa que você tem um sistema completo, você consegue aprimorar o processo, ter menos perdas, controlar retrabalho, enfim, tem uma série de coisas importantes. Eu acho que essa questão da consciência também é importante. Olha, Vini, você citou um ponto agora que me chama atenção, até porque na construção civil tem muito fornecedor, prestador de serviço, que às vezes tem contratos grandes e trabalha ainda só no papel. Não estou desmerecendo o papel, porque se for bem feitinho, às vezes é até melhor do que um sistema, né, do que um digital que não está preenchido, né? Mas a questão que me chama atenção é essa proporção que você falou, né? A consciência do investimento, cara, e retorno que tem, né? Às vezes a gente tem negócios de uma complexidade que não tem informação, né? Do seu ticket médio, do seu faturamento, ou em vendas que tu falou ali em taxa de conversão, não consegue medir esforço, não consegue medir as coisas. E aí eu acho que vem um gancho pro nosso segundo bloco, aonde eu quero perguntar pro Luan aqui por que a gente deve se preocupar, então, com a transformação digital. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o Pulso. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com o Luan Dondê. Ele tem formação em ciências da computação, pós-graduado em tecnologia, ciência de dados e transformação digital para negócios. É empreendedor, tem experiência com consultoria em negócios. E é músico também. É músico também, nas horas vagas, inclusive atua também em projetos do Sebrae aí com transformação digital. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre o assunto, introduziu o assunto e deixamos aí uma perguntinha para esse segundo bloco para a gente já começar instigando aí os nossos ouvintes, empreendedores que estão assistindo aí também o Pulso. Luan, por que eu devo me preocupar com a transformação digital da minha empresa? Eu vou citar um paper bastante influente que a MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que hoje basicamente é o polo mais importante dentro da tecnologia. Ele divulgou junto com a Deloitte um paper falando que as empresas que investem em tecnologia crescem 26% a mais de que outras que não investem. Então aí a gente já começa a falar sobre a diferença de que você ter essa consciência
de evoluir o teu processo digital, vai aumentar a tua performance. E eu posso citar aqui 2 características que isso traz para o negócio, que é a busca de vantagem competitiva e a capacidade de evoluir constantemente. Essas 2 esferas e essas duas características, elas são muito importantes, porque à medida que você tem uma vantagem competitiva, utilizando informações e dados, você consegue evoluir muito mais o teu negócio, dentre outros. Hoje, basicamente, existem muitas possibilidades para negócios do mesmo nicho. Então, para quem está mais antenado no dia a dia, com certeza a tecnologia vai ajudar a impulsionar. Eu posso citar que a inteligência artificial hoje é um tipo de processo que vai separar profissionais do mercado. Muitos podem divulgar, e tem muita informação hoje falando que algumas profissões vão acabar. Eu acredito que não vai acontecer isso, mas que profissionais que utilizam a inteligência artificial vão se destacar muito mais de que outros que não utilizam. Basicamente, eu diria que é isso. E essa relação, Luan, não sei se eu queria perguntar uma coisa, Mário, mas rapidinho, eu acho que é importante porque aí eu começo na minha empresa um processo de transformação digital e eu tinha um modus operandi lá, né? Tinha um jeito que eu trabalhava antes que ele era mais analógico, mais no físico e tudo mais. E aí eu tenho uma carteira de clientes, tenho colaboradores e tudo mais. Como eu fazer isso de uma forma que eu não espante essa galera da minha empresa? Porque talvez eu tenha um perfil de cliente que prefira a minha empresa justamente por ela ser mais não digitalizada. Como fazer isso de uma forma que respeite aqueles clientes e eu não mate meu negócio, às vezes, porque ele tinha uma característica mais daquele jeito antigo? O que você recomenda aí para fazer isso de uma forma cuidadosa? Uma das missões da transformação digital é justamente trazer essa experiência do cliente para melhorar essa jornada do cliente também, e não só do negócio, porque, de fato, existem negócios que têm essa dificuldade de sensibilizar o cliente. Bacana. Principalmente pela questão do digital. Eu já ouvi vários clientes em estabelecimentos dizendo: eu não consigo usar isso aqui, ou tem um QR Code e já fica com medo. Então, existe um processo de sensibilização. E claro, que cada negócio é um formato e cada negócio vai ter que ter um entendimento para melhorar esse processo. Mas, basicamente, eu entendo que isso precisa ser divulgado pouco a pouco, e um dos pontos que pode auxiliar muito é o marketing. Eu acho que o marketing talvez seria o porta-voz disso para os clientes. E também é um papel da empresa, né, Malek, também, de conscientizar o cliente. Eu acho que as pessoas, de forma geral, né, e aí quando a gente fala de clientes que não são digitalizados, a primeira imagem que vem é do idoso, da idosa, né? Mas nem sempre, tá? Nem sempre. Eu tenho casos, eu já ouvi casos de colegas que trabalham em cooperativas que falam, pô, às vezes tem um jovem ali de 20 e poucos anos, que o avatar dele lá é aquele aplicativo de inteligência artificial, né? O cara instalou o aplicativo, mas ele não consegue pagar um boleto no aplicativo da cooperativa. Então, ou seja, tem um pouco de resistência também. E eu acho que é papel das empresas criar uma jornada, educar o cliente, né? Que é o que você fala com o marketing, para que ele se digitalize também. Mas eu acho legal quando vocês colocam, né, o cliente assim no centro, né? A experiência do cliente mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu tive num hotel. E aí eu e a minha esposa, a Francine, a gente estava naquele momento ali no bar, né, do lobby ali, da recepção, e aí eu queria só pegar um cafezinho. E aí tinha que pegar o QR Code, né? Daí eu tive que pegar o celular, daí eu não tinha conectado ao Wi-Fi daquele setor do hotel. Daí eu tive que conectar ao Wi-Fi aquele setor. Daí eu entrei no QR Code para ver o cardápio. Daí o cardápio era confuso, porque tem o restaurante, o bar do lobby, o café não sei o quê. Daí eu não sabia qual coisa era daquele bar. Daí eles, não, os produtos do bar estão aqui. Resumindo, se eu tivesse pego um cardápio de papel e dito pro cara, me dá um café, né, e anota pro quarto tal, pelo cartão do... Então, às vezes, esse processo de transformação, ele pode complicar. Sim. Eu acho que é isso que vocês estão falando também. Tem que tomar cuidado. E não só, né, complicar para o cliente, mas complicar também para sua equipe, porque às vezes são informações inúteis. Então, acho que a maturidade desse processo, pelo que vocês estão falando também, é muito no sentido de assim, o que realmente vai trazer um ganho para minha equipe, um ganho de produtividade, né, um ganho para o meu cliente. E eu acho que compreender isso exige, né, também de alguma forma, um especialista envolvido. Eu acho que esse é o gancho também, a deixa, para citar o trabalho, né, Luan, que vocês estão fazendo também com o Sebrae, né? E aí o Sebrae está apoiando, está fomentando muito esse processo de transformação digital. Eu queria que você falasse por que o Sebrae está fomentando o processo de transformação digital e como que vocês têm atuado. Esse processo com o Sebrae surgiu de uma parceria entre o governo federal através do Ciclo Brasil Mais. Dentro do Ciclo Brasil Mais,
o governo instituiu alguns órgãos do Sistema S para divulgar o processo de transformação digital. E o Sebrae acabou assumindo o programa Ali Produtividade e o Ali Transformação Digital. Produtividade vai focar muito mais na gestão de processos, e a transformação digital vai focar na busca de uma solução através dos casos de uso. Basicamente, ele vai ajudar o pequeno negócio a encontrar uma solução para alguma dor ou para alguma dificuldade que ele tenha e impulsionar esse negócio através dessa solução. E além disso, o Sebrae ainda consegue auxiliar nesse processo de forma gratuita. Então é importante que todos saibam que quando você tem um pequeno negócio, um médio negócio, você consegue procurar o Sebrae, que ele vai conseguir te auxiliar nesse processo e te ajudar de uma forma gratuita. Eu não posso deixar de fazer referência, né, Luan, ao trabalho que você tem feito e que a gente tem tentado desenvolver lá na empresa. Né, a minha empresa no setor de construção civil, né, com projetos e obras, a gente já tem há algum tempo, né, uma parceria com o Sebrae, onde a gente já fez cursos, Empretec, a gente buscou o desenvolvimento, fizemos o Ali ali, né, o projeto mais focado nos processos, e agora a gente está realizando também esse processo de transformação digital lá na empresa, né? E realmente, assim, é um item assim que muda muito a percepção que a gente tem da empresa, que a gente tem do negócio, e hoje eu já não consigo imaginar como é que a gente ia ficar tanto tempo sem implantar uma tecnologia. Mas só para o ouvinte entender, a gente tinha um ERP que fazia principalmente o módulo financeiro da empresa, né? Então era um ERP, mas ele não era específico da construção. E junto com o Sebrae, com a consultoria do Luan, né, com toda essa assessoria, a gente conseguiu definir, então, né, um software as a service, né, então, na nuvem aí, que nos atende especificamente para a construção civil, melhorando a experiência do cliente, onde o cliente acompanha o contrato, onde a gente acompanha a parte financeira que a gente já fazia, mas integrado com a produtividade de cada segmento da empresa. Então, consigo medir venda, consigo medir produtividade, consigo medir outras coisas com mais eficiência, porque a gente já fazia isso, mas eu tinha um ERP e planilhas para complementar. Então, um processo muito manual. Então, isso vai me trazer um ganho, eficiência, produtividade, e como tu falou, data-driven ali, né? Eu vou ter informação mais precisa para tomar decisão, porque às vezes eu tinha que cruzar dados, né? Tinha que pegar lá do financeiro e uma planilha lá da obra, por exemplo, para avaliar se aquele projeto estava cumprindo com os indicadores, com os objetivos dele, né? Então, só estou citando isso porque acho que é válido a gente trazer essa experiência bem real mesmo, e como tu falou, gratuito, né? Então, assim, não tem por que não a gente iniciar um processo de transformação digital, né? As pessoas às vezes ficam com a barreira de custos, né? Ou com os desafios. Quem que eu chamo, né? Pô, você tem um parceiro nacional, né? E na tua região aí deve ter o Sebrae. Aqui na região da Serra Catarinense a gente tem aí uma parceria forte, tem o Sebrae atuando muito, mas eu acho que tem vários pontos para abordar aí, né, Luan? E aí, assim, como definir uma opção para minha empresa? Porque eu posso começar pelo marketing, eu posso começar pela parte financeira. Como que eu defino? Como que eu escolho uma opção para começar a transformação digital na minha empresa? Hoje, o melhor indicador para eu instruir que você inicie um processo de busca de solução é a maturidade digital. Hoje, a maturidade digital de um negócio é nivelada através de algumas perguntas que são realizadas. Cada jornada de transformação digital vai ter a sua. A jornada de transformação digital do Sebrae, ela tem uma proposta mais enxuta, é um tempo mais curto. São 6 meses de acompanhamento. Existem jornadas que têm 1 ano a 2 anos. Então, cada uma vai ter uma proposta diferente. Hoje, na internet, é possível você fazer o teu processo de maturidade digital de forma gratuita. Se você buscar no Google, pergunta maturidade digital para negócios. Você consegue responder algumas perguntas e você consegue obter uma resposta para indicar qual tipo de caso que você consegue evoluir ou melhorar. Eu indico aqui o Checkup Digital, que é da BDI. Você pode buscar lá no Google, Checkup Digital da ABDI. Lá dentro desse processo você consegue responder algumas perguntas e ele vai indicar em qual esfera que você está. Você está iniciante, está médio, avançado, você está experiente dentro dos processos. É claro que a maturidade digital não vai conseguir diagnosticar qual tipo de solução você vai conseguir contratar. À medida que você tem uma maturidade digital e tem um processo de indicativo, é necessário que você procure um profissional que consiga te auxiliar quanto a isso. Mas, basicamente, inicia-se
pelo processo de maturidade digital. Assim que você sabe a maturidade digital, você consegue evoluir através dos casos de uso. Basicamente, são perguntas que a gente realiza para o negócio para entender em qual dos segmentos você consegue melhorar. A transformação digital tem um foco principal no cliente como centro. Então, todas as interações, todos os touch points dos clientes, eles basicamente transitam entre a tecnologia e aquilo que a empresa está divulgando ou os meios. Hoje, um ponto bem importante, que é uma tendência de transformação digital, é um negócio como plataforma. E isso a gente tem alguns exemplos de sucesso. O próprio Uber, Airbnb, iFood, todos esses utilizam o negócio como plataforma e fazem parte da transformação digital. É você ter a experiência do cliente em todos os pontos de contato. Se você vai no físico, você tem a mesma experiência, e se você procura digital, tem a mesma experiência. O legal é que quando você faz isso, você consegue, primeiro, ter visões e insights que podem alterar o próprio modelo de negócio, né? E aí se fala muito, né? Hoje em dia, investidores e o mercado olham muito para negócios de recorrência, né? Então, acho que a tecnologia e a transformação digital permitem que você tenha uma plataforma e tenha a tão sonhada recorrência ali, algum tipo de assinatura e tudo mais. E você consegue também atender todos os públicos, né? Quando você tem tem um termo que eu não... Desculpa quem criou esse termo, mas eu não sei quem é, mas é o physital, né? Que é você ter o físico, mas também ter o digital. E a gente vê todas as grandes empresas aí, varejo, indústria, o pessoal tem lá a sua operação física, mas está em aplicativos, está em plataformas também, tem esses pontos de contato de forma digitalizada, né? Isso tudo... E aí, a minha opinião sobre essa questão também, né, de por onde começar, eu sempre falo assim para começar por aquilo que você vai conseguir dar conta de fazer. Porque às vezes você tá lá um profissional autônomo, cara, começa fazendo simples, começa usando um CRM, né, como o Luan recomendou ali, para você começar a ter um relacionamento melhor com os clientes, então, mas prioriza aquilo que vai te fazer também gerar mais receita. Eu acho que é importante isso, né? Eu acho que a transformação digital pode, inclusive, ajudar muito nessa questão, né? Porque você vai ter dados, né? Vocês falaram de CRM, né? Então você consegue saber como que tá, né, toda a parte de vendas, entender mais o marketing da tua empresa, às vezes um ajuste modelo de negócio, né? Tudo isso aí pode ser feito. Eu acho que tem um campo enorme de possibilidades, mas o Vini falou uma verdade, né? Os americanos falam lá primeiras coisas, né? Eu já vi em vários filmes eles citando isso, né? Se você digitar lá as dicas que o Luan deu lá, né, do check-up digital, por exemplo, só responder um questionário desse de maturidade, você já vai perceber que, tipo, não tenho isso, tenho aquilo, perguntas que te ajudam a refletir sobre o próprio negócio, né? E normalmente é um tapinha de luva, assim, né? Aquela primeira pergunta do programa foi, muita gente acha que tendo WhatsApp e rede social, ela já está digital, né? Quando você responde um questionário desse, você vê a amplitude do tema. E aí tem que estudar um pouco mesmo. Só que o que eu acho legal é que tem essas parcerias, tem o Sebrae, tem os consultores de forma gratuita, né? Então, se você tem interesse, você consegue acessar isso. E eu acho que a relevância da gente trazer o tema hoje é que as pessoas podem ter um ganho muito grande de produtividade, né? Diminuição do tempo para realizar uma tarefa, uma venda ou um processo dentro da empresa. E às vezes são coisas muito simples. E eu acho que como cliente a gente observa muito, né, as possibilidades, né? Às vezes quando a gente é cliente de algum negócio, na área da saúde, eu já visitei alguns negócios na área da saúde, fiz umas consultas recentemente e eu fiquei apavorado, assim, né, com a metodologia, com a forma como esses profissionais atuam ali no caderninho, a mão, a lápis. Mas o que eu quero dizer com isso não é que eu não me sinto ofendido por isso, não é um problema para mim, mas eu fico pensando, ele não tem informação, ele não tem dados, qual é o tempo médio de consulta, quantos clientes, quanto que é o faturamento, como que ele pode melhorar, qual que é o ticket médio, o que é mais interessante para ele, será que ele se especializa mais num atendimento que é mais rentável, algumas coisas ele para de atender, e às vezes isso é tudo muito empírico, né? Então na área da saúde ou em qualquer segmento, você consegue aplicar isso também, né? Não, e tem o caso, né, o Arthur Igreja fala, mas toda vez que a gente chega na recepção de um hotel,
para fazer você essa é usou lá o triste. Booking, por exemplo, né? O Booking, que é um site de reservas ou Você já Airbnb. cadastrou todos os Sei seus lá, dados no Booking. Cadastrou tudo lá, tem até o nome do teu cachorro lá no negócio. Aí você chega no hotel, você precisa manualmente escrever. Quando você... Tudo de novo, cara. Pra você, pra tua esposa, pro teu filho, pra todo mundo que tá junto, Pô, cara. mas eu já preenchi, a reserva já tá feita no meu nome, Não né? dá pra entender, cara, isso, né? Então fica a dica pra você que é da hotelaria aí. Depois, se não gostou, manda pra gente que de repente a gente pode, né, entender, né? Dar a oportunidade pra você responder por que acontece isso na tua empresa ainda, né? Ô Luan, a gente tá chegando no final do programa aqui, a gente tem mais uns minutinhos. Eu queria que você citasse aí algumas iniciativas que você tem visto, que de repente podem ser um exemplo, né? Ou até pode servir aí de inspiração para os empreendedores que estão acompanhando o Pulso. Eu acho que é sempre importante dentro do teu negócio você buscar novas tecnologias e buscar o que acontece no mercado, fazer o benchmarking do teu processo. É necessário que você acompanhe principalmente os líderes de mercado do teu nicho. Entenda como que funciona e como eles estão evoluindo para que você tenha isso como base. Então, quando eu citei o modelo de plataforma, tem muito a ver com isso. Então, se você é dono de um comércio de varejo, busca as referências de mercado. Quem são as empresas que hoje conseguem melhorar esse processo e tenta utilizar esses processos a seu favor. Hoje, esse exemplo das tecnologias, ele é muito divulgado através dessas empresas. Então, a experiência do cliente vai ficar mais benéfica e essa interação vai aumentar com certeza as vendas e os resultados, independente do produto ou do serviço. Então, tenha como base essas referências de mercado. Acho que é muito importante e vai agregar muito. Eu posso citar hoje um tipo de tendência do mercado que vem acontecendo, que são os programas de fidelidade ou clube de vantagem. Hoje é um processo que está bastante em alta, a maioria dos negócios já estão implementando, e é claro que nem sempre o que funciona para um negócio vai funcionar para outro. De repente, você que está me ouvindo e está pensando em criar um programa de fidelidade, talvez não seja a melhor forma de você construir uma interação com o teu cliente através desse programa. Porém, é uma tendência de mercado, né, o programa de fidelidade, muitos já estão utilizando. Hoje a gente vê principalmente farmácias e supermercados utilizando e faz muita diferença. Eu posso citar um case bem interessante que é da Riachuelo. Ela tem hoje um omnichannel muito bem construído e ela tem um software, um aplicativo onde você consegue visualizar esse processo de busca de algum produto dentro da loja e você consegue comprar e retirar na loja. Inclusive, alguns vendedores instruem o cliente a fazer isso. Ah, mas eu estou levando vantagem? Não. Provavelmente isso faz parte da experiência. Né? E eu posso citar aqui também uma experiência bem interessante que tem a ver também com o marketing. É um caso sobre... eu escutei isso e achei muito interessante. É um pai que o filho viu um lançamento de um tênis do Kevin Durant, da NBA, e aí o filho falou pro pai, eu vi que lançou o tênis novo lá da Adidas, do Kevin Durant, e eu queria comprar. O pai dele foi na internet, viu o preço, e falou para ele, vamos esperar mais um pouquinho para ver. E em algum final de semana próximo eles foram num shopping, e aí na loja da Adidas estava o outdoor com o Kevin Durant e o tênis novo. E aí o menino foi para dentro da loja, o pai dele não segurou e o pai Ficou dele louco com o negócio. só observou. Acho que eu ficaria também se eu tivesse essa loja. Então, o pai dele só observou e eu achei muito interessante como o pai dele contou essa história e isso tem muito a ver com a experiência do cliente e envolve transformação digital. Então, o menino entrou na loja, foi muito bem atendido pelo vendedor. Ele perguntou qual era o número que o menino calçava. O menino recebeu o tênis. O vendedor entregou uma bola de basquete, eles foram para a quadra da loja, jogaram basquete, o menino jogou por alguns minutos e o pai dele acabou comprando mais caro do que vendia pela internet, só que super feliz. Então a transformação digital é isso, é você usar o digital para atrair o cliente e fisicamente você conseguir vender. É a jornada, né, como foi falado, né? Jornada. Experiência Quando você falou do legal. marketing, né, essa visão bem completa, né, não é só você digitalizar um processo, mas como que a tua empresa vai atender como um todo, né? É muito empírico, né? Cada tipo de processo ele vai utilizar de uma forma. Verdade.
Bom, Luan, a gente está no final do nosso bate-papo aqui, então a gente tem que encerrar o Pulso, mas ficou uma série de coisas para um próximo bate-papo, como, por exemplo, tem que implantar esse negócio dentro da empresa, tem que trabalhar com os colaboradores, com a equipe, como que a gente envolve essas pessoas no processo, como que a gente envolve os clientes também para aprender, talvez usar um pouco a lógica das startups, né, de MVP, de testar, validar também essas soluções. Então ficou alguma coisa para a gente falar no próximo programa. Ficou para vários programas, na verdade. Mas a gente deixa aqui um minutinho final, então, para as tuas considerações finais, o nosso agradecimento, né, pelo trabalho que você tem feito aí junto às empresas e por você ter topado falar sobre esse assunto aí, desmistificar algumas coisas e trazer informação aí para a galera que está empreendendo. Então fica nosso agradecimento e um tempo aí para você fazer as considerações finais. Eu gostaria de agradecer esse espaço para falar sobre transformação digital. É muito importante essa aplicação hoje, não só nos pequenos negócios, mas em todas as esferas de empresas e portes. É necessário que a gente consiga melhorar esse conhecimento e tornar essa jornada mais simples entre o cliente e entre os negócios. Basicamente, o impacto disso é trazer valor não só para o negócio, mas trazer um valor para o cliente. A mensagem que fica é essa. Eu fico à disposição para futuros contatos aí para que a gente possa continuar essa conversa e falar sobre outros assuntos também. Legal, Perfeito. Obrigado, Luan, obrigado a você que acompanhou o Pulso Empreendedor aí, a gente vai ter muito mais conteúdo para você sobre o assunto. Interage com a gente, ficou com alguma dúvida, manda aí, escreve ali a sua dúvida, envia pra gente, rede social, no YouTube, aonde você quiser se comunicar com a gente está aberto aí a receber informações tuas. Manda lá, Luan. Gostaria de deixar só o meu @. Manda aí. Você que quer saber um pouco mais sobre tecnologia, inovação e transformação digital, pode me seguir no Instagram, @luandonde. Você busca lá e no link da bio tem acesso a todas as minhas plataformas, você consegue conversar comigo. Se tiver alguma dúvida, eu fico à disposição também. Então eu falei errado o teu sobrenome. Eu falei com acentuação ali. O nome é com acentuação, mas na internet é Donde. É Donde, entendi. Vai Mas fala Donde mesmo, então. No YouTube ele vai Sim. ter o @, a gente vai colocar também na legenda ali pro pessoal seguir. Bom, segue o Luan, porque eu vou te dizer, eu tenho acompanhado o Luan e ele fala muita coisa legal, tá acompanhando tudo sobre inovação, sobre transformação digital e tem muito case legal, acho que você publicou recentemente alguma coisa sobre grandes empresas ali também, como que elas estão fazendo esse processo, como que elas estão inovando, então é legal você estar atento. Segue o Pulso também, a gente agradece, né, Vini, os nossos apoiadores aí, o Orion Parque Tecnológico, a Wind Digital, Clube de Negociadores e claro, você pode seguir o Pulso nas redes sociais, como eu falei, interage, manda pergunta, manda dúvida, curte, compartilha, né? Participa, se você acha que esse conteúdo é relevante, ajuda a gente a levar ele para mais pessoas, então compartilha também, distribui aí e apoia a gente aí, que com certeza a gente está aqui para te apoiar também, claro, assiste aí os próximos episódios do Pulso. É verdade, fica aí com o Pulso, a gente se encontra na semana que vem, até mais.